Fala pessoal, meu nome é Milton Lopes. O caso que eu vou contar agora é o caso de Susana Capper. Bom pessoal, esse caso que eu vou contar, ele é um vídeo muito pesado, é claro. Se você não gosta de ver esse tipo de vídeo que é relacionado a... Então, feche logo esse vídeo, porque ele é muito bem pesado, sinceramente. A história de uma jovem que tinha amizade com seus amigos, porém, por causa o que ela não esperava, que ela acabou caindo numa armadilha e ela acabou sendo durante 7 dias. E esses 7 dias após, ela acabou sendo levada diretamente onde no matagal onde teve seu corpo queimado. E aí, os seus amigos abandonaram, claro, e, e aí logo depois, achando que ela já estava mais do que eles não esperavam, que a Suzane tinha sobrevivido, e logo acabou dando de cara com as pessoas que ajudaram ela, que passaram, que andaram pelo caminho, que ajudaram ela, e ela deu descrição, o nome das pessoas, dos amigos dela que foram responsáveis. Os amigos dela foram presos, mas porém, um deles acabaram sendo solto, é claro, que eu vi o relato. E o vídeo que eu vou contar vai ser totalmente narrado, porque só de imaginar como que a jovem sofreu, o caso é muito bem comparado com o caso de Junko Furuta e Silvia Lynx. Então, bora pro caso de hoje. Susana Capper foi num caso que deixou Manchester doente. Todos, exceto um de seus assassinos, que estão de volta nas ruas. William Powell tem audiência em liberdade condicional chegando. Condenado à prisão perpétua em novembro de 93 pelo assassinato de Suzanne Capper com pena de mínima de 25 anos, ele é o único dos 4 assassinos de Suzano que ainda está atrás das grades, que você vai conhecer agora no canal Caos Chocante. A única das 4 pessoas condenadas pelo assassinato de Suzanne Capper, que ainda está atrás das grades, está fazendo uma nova tentativa de liberdade. A e a da estudante de 16 anos chocaram Grã-Bretanha. Consequentemente, o julgamento levou 22 dias, jurados às lágrimas. O adolescente de Monston foi mantido em cativeiro, depois espancado e injetado com drogas, submetido a tortura brutal durante 7 dias. Ela foi levada para uma floresta perto de Homeley, Stockport, onde foi encharcada com gasolina e incendiada. Ela sobreviveu o suficiente para nomear seus agressores. Na próxima quarta-feira, em 18 de janeiro, será o 30º aniversário de seu funeral no cemitério Barclay. O assassinato aconteceu apenas 2 meses antes do James Buggen ser assassinado em Liverpool. Apesar da audiência distorcida prolongada utilizada, não gerou o mesmo nível de cobertura mediática, né, que naquele caso. Mas os dois assassinatos combinaram-se para levar os jornais nacionais e os principais políticos a comentar sobre o estado de nação. Então, o secretário do Interior, Tony Blair, comentados com os dois assassinatos, descreveu como golpes de martelo contra a consciência adormecida do país. Em 2 casas de Langbourn Monston, Suzanne foi mantida em cativeiro por pessoas que considerava amigas durante uma semana. Ela foi chutada, socada, trancada em um armário e injetada com anfetaminas e teve o cabelo raspado. Durante décadas desde a morte de Suzanne,
em 1992, sua mãe, Elizabeth Dunbar, e o veterano deputado de Manchester, Graham Stringer, fizeram a campanha para que se oporem quaisquer pedidos de liberdade condicional por parte dos assassinos. Mas 3 foram libertados e agora apenas um permanece na prisão, Guy Powell. Suzanne Capper, a estudante de 16 anos, foi torturada e depois assassinada durante 7 dias de sadismo por pessoas que ela considerava amigo. Mas manchete Evening News pôde revelar que ele também pode estar na beira de liberdade condicional. Em um comunicado do Conselho de Liberdade Condicional diz: o caso de Guy Powell está atualmente encaminhado ao Conselho de Liberdade Condicional e está aguardando a data da audiência, referindo o Conselho de Liberdade Condicional a cada 2 anos. Após um julgamento de novembro em 1993, John Powell tinha 26 anos na época do assassinato de Bernadette McNeil, de 24, Gwen Powell, 29, e Anthony Hudson, 16, foram considerados culpados pelo assassinato. Gilbert McNeil e Powell foram condenados à prisão perpétua com 25 anos de duração. Dodson recebeu uma pena mínima de 18 anos, posteriormente reduzida para Clifford Polk. O irmão de Jean, Jeffrey Ring, confessaram os culpados de cárcere privados e receberam sentença de 15 a 12 anos, respectivamente. A sentença de McNeil foi reduzida a 1 ano. A sentença de McNeil foi reduzida em 1 ano em 2013. A sentença de Land foi reduzida de 12 para 9 anos e em novembro de 1994. A tarifa mínima de Hudson foi reduzida de 18 para 16 em 2012. Land foi libertado em 1998 e Polk em maio de 2001. McNeil recebeu liberdade condicional em 2015, depois de ter sua sentença de 25 anos reduzida em 1 ano. Dodson foi lançado em 2013 e em 2017, Jean Gilbert Powell foi lançado numa porta-voz do Conselho de Liberdade Condicional. Diz sobre Gillespie: ela recebeu uma sentença de 24 anos e passou 1 ano em uma prisão preventiva, portanto, desde que a sentença de 23 anos, sua tarifa expirou em 2016. Jean Powell, o assassino condenado a Suzanne Capper, foi libertado em 2017. Suzanne, aluna de Moscow Brook em high school, passou o tempo cuidando de 3 filhos de Jean Powell em uma casa do terraço em Langford, e passou a noite morando na mesma com os 3 filhos que estavam em McNeil. Horrível espiral tortura, o assassinato custaria a vida de Suzanne e começou no início de 1992, quando Paul e McNeil foram à casa de seu padrasto, John Capper, nas proximidades de Berkeley Walk, onde ela morava, e a levaram de volta para a casa de Langford Road. Impulsionado por acusações mesquinhas e falsas, incluindo brigas por causa de um casaco rosa, a dupla, auxiliada por Dodson e Guy Powell, ex-marido de Jean, decidiu torturá-la. Assim que chegou à casa, foi agarrado por Dodson e Guy Powell, que rasparam seus cabelos e sobrancelha. O grupo então passou horas agredindo antes de trancá-la em um armário. Suzanne foi forçada a tomar banho de detergente. 2 dos seus dentes foram arrancados com um alicate. No dia seguinte, foi transferido para outra casa de rua
e os terríveis abusos continuaram. Depois que ela foi amarrada, uma cama virada, eventualmente, 14 de dezembro, eles decidiram matar Suzane. Ela foi colocada numa porta-mala de um Fiat Panda, roubada e levada para Wernet Lawn, uma área remota de Romiley Stockport, no dia 24 quilômetros de distância. No carro estava McNeil Dodson, Jean Power e Glenn Power. Uma vez que eles encharcaram a gasolina, incendiaram antes de deixá-la morrer. Surpreendentemente, apesar dos ferimentos horríveis, Suzane, praticamente nua, conseguiu escalar o barranco e caminhar até Copstall Road, onde foi descoberta por 3 homens a caminho do trabalho. Ela sofreu queimaduras de 75% e 80%, mas antes de ser colocada em coma induzido, ela conseguiu contar à polícia os nomes dos seus assassinos. Ela morreu no dia 18 de dezembro na unidade de queimados do Winston. O seu assassinato foi descrito pelo juiz de primeira instância como um crime especialmente terrível, um assassinato tão terrível quanto é possível imaginar. Em 2013, a mãe de Suzane contou sobre sua devastação total, sobre o que os chefes do Conselho de Liberdade Condicional aprovaram a libertação de Dodson, após decidir que ele não representava nenhum risco para o público. Ela acreditava que os assassinos deveriam ter sido condenados à prisão perpétua e que sua aprovação fez a desejar que o país ainda tivesse a pena de morte. A senhora Dunbar disse que, na época, estou totalmente arrasado com a notícia. Tenho lutado, mas isso não levou a lugar nenhum. Ele terá licença vitalícia, mas espero que sejam feitas verificações regulares. Nós nem sabemos como ele é. A única foto dele quando ele tinha 16 anos. Naquela época, Strings disse que ficou chocado com a decisão de libertar o Dodson. Ele disse: o assassinato de Suzane foi um dos mais brutais e chocantes da história recente e comparável à sua selvageria aos assassinatos dos Moro. Não acredito que as pessoas foram consideradas culpadas pelo assassinato de Suzane e devam ser libertadas. McLean foi libertado depois de ter sua pena reduzida em um ano de 2013, depois que o juiz do Tribunal Superior ter informado que ela tinha feito progressos excepcionais na prisão. Estava cheio de remorsos pelo seu crime horrível. O juiz enumerou um conjunto impressionante de cursos e completou desde a educação física, horticultura e referiu a um relatório oficiais profissionais e seniores e afirmava que ela era uma prisioneira modelo, empenhada em ajudar os outros. O tribunal, de que trabalhando como auxiliar de academia, como ouvinte de outros presidiários, McNeil obteve elogio por ajudar grupo de crianças, a última chance de evitar o crime, e demonstrou uma forte medida de remorso e contrição. Ela e os 2 assassinos libertados permanecerão com licença perpétua e serão chamados de volta à prisão se cometerem outros crimes. Bom, esse foi o caso de hoje. O que você achou do caso? Comente, dê um joinha e assine o canal Casos Chocantes. Até o próximo programa Casos Chocantes.